Olá, meus amigos. Vamos falar hoje esse colosso natural que se chama Rio Amazonas. Vejam bem, o Rio Amazonas, ele tem em volta a maior floresta tropical do mundo. E, portanto, essa floresta recebeu esse nome para se adaptar ao Rio Amazonas. Então é a floresta amazônica, porque é dominada pelo Rio Amazonas. Agora, quando foi que os europeus descobriram esse rio pela primeira vez? Todo mundo sabe que o Brasil foi descoberto em 1500, mas só 41 anos depois, portanto em 1541, foi que um espanhol, Francisco Orellana, partiu de Quito, lá na Cordilheira dos Andes, descendo o rio, que ele não sabia o nome, até a foz desse rio no Oceano Atlântico. Ele deu o nome de Amazonas, foi ele que deu esse nome de Amazonas, porque ele conhecia da mitologia grega que lá existia uma tribo de nativos liderada por mulheres. As mulheres lá na mitologia grega, elas eram as guerreiras, elas eram as dominadoras, os homens serviam apenas para reprodução, então eram as mulheres quem dominava, e o nome dela era Amazonas. Quando ele vai descendo aqui, agora colocando para cá, quando ele vai descendo de Quito até a Foz, ele encontrou no percurso uma tribo indígena que não era liderada por mulheres, mas as mulheres prevaleciam. Elas faziam a mesma força, a mesma desenvoltura, digamos, dos índios. Ele então lembrou uma coisa com a outra e deu o nome de Rio Amazonas. Vejam como é importante essa conexão entre coisas que aconteceram ou não, é mitologia, na Europa, com a descoberta de fatos aqui na América. Esse rio é um rio fantástico. Ele percorre mais de 7.000 quilômetros. Não é o maior rio do mundo em extensão, mas é o maior rio do mundo em volume d'água. Portanto, a sua importância é fantástica. A água que o Rio Amazonas despeja no Oceano Atlântico, a água doce que o Rio Amazonas despeja no Oceano Atlântico, equivale a 20% da água doce do mundo. Só o Rio Amazonas faz isso. Agora, evidentemente que algumas coisas fantásticas acontecem no meio disso. Na hora que a água do Rio Amazonas desce e chega no Oceano Atlântico, em determinados momentos, notadamente no período de lua cheia ou de lua nova, há uma invasão de água do mar em direção ao rio, por 20, 30, 40 e até 50 quilômetros. Então há um choque entre a água doce, que vai descendo do Rio Amazonas, esses 20% de água doce do mundo, e a água salgada que vem do oceano. Então esse encontro de águas deram o nome de pororoca. A pororoca é uma formação de ondas grandes, ondas, eu diria até gigantes, que acontece por ocasião do choque dessas águas aqui na nossa Amazônia. Agora, esse rio tem uma bacias são seus afluentes, grandes afluentes, Rio Negro, Rio Madeira, outros rios, que espalham
a influência das águas do Amazonas por toda essa região que nós chamamos de região amazônica. Agora, qual é a largura do Rio Amazonas? Fantástica. Tem em lugares que ele é estreito, estreito que eu digo assim, tem 1,5 km, 2 km. Mas tem lugares que ele tem 10 km de largura. E tem lugares que ele tem 50 quilômetros, como na Foz, lá no Pará. Então, é um rio de dimensões fantásticas, que tem extrema influência na vida do planeta, porque através da sua hegemonia, a natureza, o meio ambiente, revigora-se com oxigênio, com nova vida. E também, olha só, ele é depósito ou reprodutor de mais de 2.000 espécies de peixes diferentes. Então, na medida em que ele é o pano de fundo de criação dessas 2.000 espécies de peixe, ele também serve de base alimentar para quem vive às suas margens. Não só no Rio Amazonas propriamente dito, mas em todos os seus afluentes. Agora, existem algumas coisas peculiares que às vezes as pessoas não relacionam entre si. Como eu disse, ele vem lá dos Andes, descendo até Belém. Quando ele chega até em frente a Manaus, ele desce com o nome de Solimões, Rio Solimões. Quando ele chega em frente a Manaus, que ele encontra com o Rio Negro, no famoso Encontro das Águas, dali para frente é que ele recebe o nome de Rio Amazonas. Embora geograficamente seja o mesmo rio, mas com essas peculiaridades, essas duas denominações diferentes. Quem está de Manaus para cima se relaciona com ele com o nome de Rio Solimões, e quem está de Manaus para baixo com o nome de Rio Amazonas. Então vejam bem, essas coisas que são predominantemente dominadas pelo Brasil, porque apesar de que ele percorre no seu caminho outros países, Peru, Colômbia, etc., mas a grande parte do seu espaço de navegação é por dentro do rio, é por dentro do Brasil. Então, eu quero chamar a atenção para isso, porque é um rio importante, não só para as pessoas que habitam as suas margens, para a Amazônia em si, porque é um meio de transporte, às vezes único, desde Belém até Tabatinga. É também um elo de ligação e de garantia do meio ambiente, portanto, tem extrema importância para o Brasil, para a América do Sul e para o mundo. Esse é o Rio Amazonas, que eu gostaria que vocês estudassem sobre ele e comentassem para que nós pudéssemos ampliar essa discussão acerca desse rio fantástico.